Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito neste canal, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Antes de continuar, eu quero convidar todos vocês a estarem me seguindo no segundo canal Bíblia Falada Mari Garcia e divulgando para os seus amigos, para que eles possam ler as escrituras através da voz narrada e dessa forma estarão sendo alimentados da palavra de Deus, de um alimento vindo da parte do Senhor. Além disso, nós estamos lançando a plataforma Abba Play. Eu convido todos vocês a visitarem abaplay.com.br e acessarem esta plataforma, que não tem censura do sistema das redes sociais em cima dos conteúdos. Ou seja, tudo aquilo que você não consegue ouvir aqui no YouTube ou em outras plataformas, nós estamos colocando com muita excelência vídeos, documentários, séries. Futuramente vamos ter filmes cristãos, vamos ter conteúdos infantis, todos em uma plataforma só, que o Senhor nos direcionou para que nós lançássemos, chamada Abba Play. Abba com 2 Bs. Play, play.com.br. Então eu te convido a estar acessando e fazendo parte desta família Abba Play. Acabe era um rei e um líder do povo de Deus, que abraçou o espírito da religião falsa quando se casou com Jezabel, que na verdade era uma praticante de ocultismo e também uma feiticeira. Por conta dele dar ouvidos à sua esposa e aos falsos profetas, ele deixou de seguir a palavra de Deus. Naqueles dias, um homem, sozinho, junto a um remanescente fiel de 7.000 em Israel, recusou-se a dobrar o joelho a Baal. Este homem se posicionou contra o espírito da religião falsa, que estava totalmente personificado em Jezabel, e falou contra os seus profetas e suas previsões falsas. Este homem era Elias, o verdadeiro profeta de Deus daqueles dias. Elias é descrito na Bíblia como um homem de paixões semelhantes, ou seja, um homem que era muito parecido com você e eu, hoje, como crentes. Ele estava sujeito a mudanças de humor, também poderia rapidamente ficar desanimado ou com medo quando as situações da vida se colocassem contra ele. Embora ele tivesse o poder de Deus operando em sua vida e através também da sua vida, ele ainda se sentia fraco e inadequado para a tarefa que Deus havia lhe dado para fazer. Foi preciso muita coragem e persistência para resistir à atitude de apostasia que existia entre o povo de Deus. Onde quer que fosse, encontrava oposição. E, no entanto, ele não estava sozinho, pois Deus reservou 7.000 em Israel, que não comprometeram a palavra de Deus ao adorar Baal. O rei Acabe, seu líder, caiu sob o poder do ocultismo, se casando com Jezabel, que também tinha 400 chamados profetas, que comiam regularmente em sua mesa e adoravam a deusa Asherá. Ela personifica o espírito de todas as religiões falsas. A própria Jezabel era fenícia e acreditava em Baal e também em Asherá. O deus Baal supostamente controlava a chuva e era considerado por eles o cavaleiro das nuvens. Asherá era uma deusa feminina, vista como uma divindade grávida. As pessoas realmente acreditavam que quando Baal e Asherá se acasalassem, haveria fertilidade na terra. Essa doutrina totalmente demoníaca era completamente estranha à palavra de Deus. Por 3 anos, Deus enviou fome na terra para provar que Ele era o único Deus verdadeiro e controlava o clima e toda a produtividade da terra. Para piorar todos os problemas que Elias estava enfrentando, haviam outros 450 profetas de Baal que estavam conduzindo o povo à adoração a um Deus falso. E a Bíblia nos diz claramente que aqueles que adoram outros deuses, em qualquer forma, estão adorando a demônios.
Deuteronômio 32:16. Eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e o provocaram com os seus ídolos abomináveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. 1 Coríntios 10:20. Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Claramente, o povo de Deus estava sob o poder do ocultismo. Jezabel, por meio de seus falsos profetas, havia hipnotizado o povo de Deus, a ponto de eles não poderem mais ver claramente a verdade da palavra. Sempre que o povo de Deus se desviava ou caía no erro doutrinário, começavam a ouvir esses falsos profetas e a adorar os deuses de maneira antibíblica. Deus sempre enviará os seus verdadeiros servos para levar o seu povo obstinado de volta à palavra de Deus. E é isso que ele fez na Bíblia e ao longo de toda a história da igreja até hoje. 1 Reis 18:16. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu. Mas você e a família de seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Os verdadeiros servos de Deus sempre perturbam os líderes que estão desviados. Elias era uma ameaça direta ao reino do rei Acabe. Sempre que os líderes do povo de Deus se rebelam, perceba como há sempre um poder de ocultismo nos bastidores. Como Samuel disse a Saul, que também era um líder desviado, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Como o rei Saul, Acabe foi dominado e controlado pelo poder oculto por meio de Jezabel, que era uma bruxa. Lembrem-se de que o rei Saul também procurou uma bruxa. Quando você vê os líderes da igreja dizendo e promovendo coisas que vão contra a palavra de Deus, você tem aí o espírito da religião falsa trabalhando nos bastidores. Então hoje podemos dizer que existem muitas Jezabel trabalhando na igreja de Deus. Aqueles que defendem a verdade da palavra de Deus são sempre vistos como perturbadores de Israel, assim como Elias foi visto naquele tempo. O pai do rei Acabe também havia sido um homem mau, como está escrito ao seu respeito, mas Omri fez o que era mau aos olhos do Senhor e pecou mais do que todos os que o antecederam. 1 Reis 16:25. Ele seguiu os passos de Jeroboão, que conduziu o povo de Israel à adoração aos bezerros de ouro. Acabe seguiu os passos de Omri, pois lemos sobre Acabe a mesma coisa. 1 Reis 16:30. Acabe, filho de Omri, fez mais mal aos olhos do Senhor do que qualquer um dos seus anteriores. Acabe não apenas levou o povo à idolatria, mas na verdade se casou com a bruxa Jezabel, colocando a si mesmo e ao povo de Israel sob o feitiço direto do ocultismo. Quando os pecados dos pais são reproduzidos em seus filhos, eles geralmente são piores do que os seus pais. Foi assim que aconteceu com Acabe. Então, os líderes que hoje estão corrompendo a palavra de Deus, amanhã verão uma geração de rebeldes. E, embora o Senhor considere os homens e mulheres individualmente responsáveis pelos seus próprios erros e pecados, de certa forma existe um efeito dominó nos filhos daqueles que vão contra a palavra de Deus. Não apenas nas famílias, mas também nas igrejas. E é por isso que nós, aqueles que ensinam, serão julgados com maior rigor. Infelizmente, hoje existem muitas igrejas cujos membros estão adorando falsos deuses. E isso tudo por culpa das lideranças estarem pregando coisas que não estão na palavra de Deus. Nada tem a ver com Deus.
1 Reis 18, 21. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas, tragam 2 novilhos. Por meio de Elias, Deus estava desafiando o seu povo a escolher um lado e tomar uma decisão de qualidade sobre a quem eles amariam e serviriam, deixando claro que não existe um meio termo. Mesmo assim, o povo ficou calado. O povo não sabia o que responder, pois havia dúvida na sua mentalidade. Eles estavam sendo balançados de um lado para o outro, como o vento quando carrega o barco. O homem, quando a palavra de Deus está queimando dentro de si e o poder do Espírito Santo repousando sobre ele, este homem sempre será capaz de enfrentar qualquer maioria de falsos profetas, líderes desviados, milagres e maravilhas falsos. Este foi o caso de Elias. Quando você tem o Senhor ao seu lado, você é a maioria, não importa quantos se coloquem em oposição. Com a palavra de Deus queimando dentro de nós e a unção do Espírito Santo, a batalha será vencida. Na verdade, a palavra de Deus que sai da sua boca será como uma bigorna sobre a qual opiniões dos homens serão esmagadas. Jezabel estava matando os profetas, mas ela não podia destruir o poder da palavra. 1 Reis 18, versículo 23. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu preparei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam um fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e prepararam, e clamaram pelo nome de Baal. Desde a manhã até o meio-dia, ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que havia feito, mas não houve nenhuma resposta. Perceba como o verdadeiro profeta de Deus sempre indicará ao povo de Deus o sacrifício no altar. Da mesma forma, um verdadeiro servo de Deus sempre vai apontar para a cruz, indicando ao povo o caminho correto. Aonde está o sacrifício dos nossos pecados? Em uma tipologia, era isso que Elias estava realmente fazendo. Ele estava trazendo as pessoas de volta ao significado do sacrifício que Deus verdadeiramente aceitava. Os profetas de Baal tinham um altar falsificado. Parecia igual ao verdadeiro, mas na verdade era completamente falso. Assim como todos os profetas falsos, eles imitam e fazem parecer verdadeiro. Por meio de Elias, Deus estava chamando seu povo para, mais uma vez, preparar o altar dos seus corações e amá-lo, obedecê-lo, para que ele pudesse enviar fogo para limpar, purificar os seus corações. Os profetas de Baal eram como os falsos profetas de hoje, que estão sempre profetizando bênçãos e avivamento, que nunca acontecem, e com um grande fervor, mas o fogo nunca cai. Mas na verdade o que está caindo é um fogo estranho. O que ninguém se lembra é que quando os filhos de Arão fizeram isso, o fogo caiu do céu, mas ao invés de cair sobre o sacrifício, caiu sobre eles e os consumiu rapidamente. Eles, que eram sacerdotes legalmente ordenados, não ofereceram sua adoração de maneira bíblica, da maneira correta que Deus havia ordenado através de Moisés. 1 Reis 18, versículo 30 em diante. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeados 2 medidas de sementes.
Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. E também secou totalmente a água na valeta. O altar do Senhor sempre aponta para a cruz do nosso Senhor Jesus. Elias estava apontando para eles para que olhassem novamente para o altar do sacrifício, onde estava sua única esperança de paz e reconciliação com Deus. O altar também foi construído sobre 12 pedras, cada uma representando as tribos de Israel, por amor a Jacó e a aliança que Deus tinha com seus descendentes. O Senhor estava procurando restaurar o seu povo de volta para si mesmo, por meio deste altar de sacrifício. Da mesma forma, é apenas ao pé da cruz que qualquer um de nós pode ter um relacionamento genuíno e íntimo com o Senhor. A maravilhosa verdade é que Deus sempre perdoará e purificará seu povo do pecado, quando este se voltar aos pés da cruz, abandonando todo orgulho, toda rebelião, falsas esperanças, ambições egoístas, ídolos que ergueram ao redor de seus corações e, pela fé, abraçando a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus para suas vidas, mais uma vez. Somente aos pés da cruz, quando o altar do coração estiver preparado, o verdadeiro fogo santificador de Deus poderá cair. Observe que Elias derramou água sobre o sacrifício 3 vezes, para certificar de que o sacrifício estava completamente saturado, e trazendo uma analogia com os 3 dias que Jesus esteve morto, mas que depois ressuscitou dos mortos. É impossível acender um fogo quando tudo está embebido em água. Também seria impossível o Senhor Jesus ressuscitar após o 3º dia. Mas para Deus não há impossíveis. E foi somente quando todo o sacrifício foi colocado no altar, sem nenhuma parte retida, segurada para si mesmo, que o fogo verdadeiro caiu sob o holocausto. E o mesmo serve para nós como crentes. Somente quando todos os nossos planos, ambições, nossas buscas, nossos prazeres, nossas vontades egoístas, todas essas são colocadas aos pés da cruz, que o fogo do amor e o poder de Deus cairá sobre o altar, preparado em nossos corações. Todo ídolo deve ser apresentado no altar para ser consumido pelo fogo do Espírito de Deus. Se retermos alguma coisa dele, o fogo não cairá. Se tentarmos nos livrar de nossos ídolos de qualquer outra forma, não teremos sucesso. Na verdade, é apenas o sangue do Senhor Jesus que pode limpar os nossos corações de toda forma de pecado e rebelião. No tempo de Elias, o problema era a idolatria, e isso entristeceu o coração de Deus. Mas hoje em dia, todo tipo de idolatria também está invadindo as igrejas, as nossas vidas, o mundo, as famílias, os governos, a mídia. 1 Reis 18, versículo 39. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Naquele momento, eles foram capazes de distinguir o fogo real. Era completamente claro para eles quem de fato era Deus e poderia fazer o sobrenatural do fogo cair. Elias era um homem dito na palavra de Deus, com as mesmas paixões que todos nós. Ele era humano, fraco, de caráter não muito polido, não era popular, era bastante deprimido e facilmente desanimado. Mas a palavra de Deus queimou grandemente por dentro dele.
E o Espírito de Deus pesou sobre ele. E na força do Senhor ele foi capaz de superar todos os obstáculos. Ele sabia muito bem que não poderia manipular o poder de Deus, mas apenas preparar as condições que permitiriam a Deus enviar este fogo. Então, somente quando o altar em nosso coração estiver preparado e a nossa vontade estabelecida, o fogo de Deus cairá sobre nós. Observe que o fogo consumiu tudo, não sobrou nada. 1 Reis 18, versículo 45. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. Perceba como depois que as pessoas voltaram seus corações para o Senhor, a seca espiritual sobre a terra foi quebrada e a chuva começou a cair novamente. A chuva do Espírito sempre segue o arrependimento, como está escrito, é a unção que quebra o jugo. Observe também que todos os profetas foram mortos e nenhum foi poupado. Devemos ter a mesma atitude em relação aos ídolos em nossa vida. Não devemos poupá-los. O que quer que ocupe a maior parte do nosso tempo de lazer é o que adoramos. Pode ser algo que em si não é tão errado, mas porque passamos mais tempo fazendo e pensando sobre isso do que orando e estudando a palavra de Deus, torna-se um ídolo e uma armadilha espiritual para a nossa caminhada com Deus. Claro, é apenas o poder de Deus que pode destruir e remover os Baals de nossos corações, mas nossa responsabilidade é colocá-los no altar até que o fogo caia. Isso pode levar algum tempo, mas é o tempo que devemos aproveitar se quisermos conhecer o poder de Deus e ver o fogo de Deus verdadeiro realmente cair. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.